O Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, Moda e Confecção oferece tecnologia de ponta e diversas soluções para empresas de todos os portes. Localizado no bairro do Brás, em São Paulo, o Instituto funciona numa escola de referência internacional na área têxtil e vestuário, que oferece educação profissional em vários níveis de formação. Com a planta piloto de confecção 4.0, é possível fabricar, em poucos minutos, uma camiseta customizada pelo usuário em uma linha de produção totalmente automatizada e robotizada, sem qualquer interferência humana. Na área de inovação, também são oferecidas anualmente linhas de fomento por meio do Edital de Inovação para a Indústria, que financia o desenvolvimento de novos produtos e novas soluções. Com foco em aumentar a produtividade da indústria, o Instituto conta com consultores altamente qualificados para oferecer assessoria em gestão e processo produtivo. No Centro de Design de Moda são realizadas pesquisas de mercado e tendências de moda e comportamento, o planejamento e a criação de coleções, além de consultorias em gestão estratégica do design. Serviços de modelagem e confecção de peças pilotos garantem a qualidade final dos projetos. O Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário oferece mais de 140 ensaios acreditados pelo Inmetro e este número tem crescido a cada ano, com a inclusão de novas técnicas e tecnologias. Alta tecnologia, consultorias e soluções que estão ao alcance da sua empresa. Para saber mais, acesse o site e siga as redes sociais. Bom dia, pessoal. Um prazer imenso receber vocês aqui. Eu vou tentar discorrer aí, a gente já está um pouco perto do almoço, tá? Eu prometo não demorar muito, mas é bem legal. Aí, na hora que a gente começar a apresentação, eu começo a discorrer por aqui, tá bom? Bom, eu vou falar para vocês aí, né, um tema bem interessante. Nós temos nosso instituto. Eu vou apresentar. Tá. Vou apresentar para vocês aí uns cases de sucesso, né? A gente está com a nossa equipe do ST aqui, toda em peso. Nós temos aí uma equipe preparada com excelência para atender vocês, empresários, né? Também os contatos que vocês tiverem dentro das empresas. Nós temos também nosso instituto, nós temos a escola, que nós formamos aí, né, os profissionais para atenderem os empresários e até montarem seus próprios negócios, tá bom? Então, o nome da nossa palestra aí é como aumentar a produtividade e reduzir os custos, aí, eliminando desperdício no processo. Então, essa é a nossa escola, né? Quem não conhece, fique à vontade para tirar o dia de hoje para fazer um tour, porque ela é maravilhosa. A gente tem aí uma área enorme de puro conhecimento para atender vocês, tá bom? Nós temos aí a nossa área de educação, tem o nosso instituto, que é o de tecnologia e inovação, e nós também temos lá, nós estamos ali no 5º andar, tá bom? De puro conhecimento para ajudar vocês, e tem aí o PLAB também, que é nosso departamento aí que ajuda na parte de empreendedorismo. Então, sou a Márcia, né, tenho 35 anos de experiência aí de mercado, na parte de engenharia de produtos e processos, tempos e métodos, PCP, produção, qualidade ISO 9000, e mais de 10 anos de experiência aí na parte de educação, né, como docente no Senai, e hoje também eu atuo junto com a nossa equipe na área de consultoria. A minha formação acadêmica, então, eu me formei ali em administração de empresas, tenho aí algumas especializações na Vanzolini, né, na USP, na FGV, na PUC. Na PUC eu fiz um módulo internacional, fui lá para a Europa conhecer a metodologia Lean Manufacturing, que foi excelente. E também fiz um módulo aí comportamental na parte de psicologia positiva. E eu vou falar um pouco do sistema, da filosofia que a gente utiliza para ajudar as empresas nesse projeto que a gente está atendendo agora na jornada de transformação digital. Tá? É o Lean Manufacturing. Então, o Lean é uma iniciativa que busca eliminar o desperdício, né? Isto é, excluir o que não tem valor para o cliente, imprimir velocidade à empresa.
A base do Lean, pessoal, é a casa Toyota, né? Então, o sistema Toyota ele já existe há muitos anos. E aí, quando a gente olha para a casa Toyota, ela serve como inspiração para a gente atuar dentro do processo nas empresas. O que a gente tem ali? Ó? A casa ela tem um alicerce. Então, quando a gente entra dentro das organizações para fazer um diagnóstico, a gente busca estabilidade. Essa estabilidade ela está conectada com toda a parte de pessoas, a parte de processos, aí a gente vai subindo os níveis. Primeiro a gente arruma a base, esse alicerce. Depois a gente vai subindo os pilares. A estabilidade ela está aí sustentando o Heijunka, que é uma palavra japonesa que significa equilíbrio, balanceamento, tá? Trabalho padronizado e Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua. O grande objetivo, né, de tudo isso é que a gente estruture essa base, organizando os processos, ganhando tempo, eliminando esses desperdícios, para que a gente consiga depois sustentar os pilares, cujo teto ali, ó, o objetivo de tudo isso é a mais alta qualidade, com menor custo e menor prazo. Tá bom? Então, tem uma filosofia, existe uma metodologia e as ferramentas que a gente aplica para ajudar vocês. Aproveitem agora esse momento que a gente está com a jornada e ela é gratuita, né, em parceria com o Sebrae. É bem interessante, nós temos muitos cases de sucesso aí que a nossa equipe está atuando em diversas empresas aí do segmento. Quando a gente fala de desperdício, existe aí uma metodologia, né, que são feitas de etapas. E essas etapas, a gente tem lá o MUDA, que significa desperdício, são as 8 formas de desperdício. É isso que eu vou discorrer para vocês agora, nessa apresentação. E tem o MURI, que é sobrecarga, que é o excesso de trabalho ou estresse de um operador ou máquina. Tem o MURA, irregularidades, desequilíbrio de cargas de trabalho entre trabalhadores. Quando a gente entra lá dentro da empresa de vocês, né, nos nossos clientes, a gente vai buscar aí as atividades, 3 tipos de atividades, e identificar onde a gente pode aplicar melhorias. Então, a gente observa dentro do processo o que agrega valor. Então, esse agrega valor é qualquer atividade que muda a visual forma ou função de material para atender às necessidades do cliente. Necessário, trabalho que precisa ser feito, mas não adiciona valor direto. Desnecessário, não agrega valor. Atividades que adicionam valor de custo, mas não para o produto. É um desperdício, como definido pelo cliente. Então, essa etapa é extremamente importante. Como que a nossa equipe, nossos consultores, eles vão lá para dentro da fábrica? A primeira coisa que a gente faz, pessoal, é um diagnóstico. A gente faz um mapeamento, a gente usa o mapeamento dentro do processo e aí é como se tivesse uma lupa olhando cada etapa do processo produtivo das empresas, identificando onde existe oportunidade de melhorias. E aí a gente mapeia isso, acha o dado e aplica plano de ação para conseguir alcançar uma melhor produtividade e reduzir aí os custos industriais. Foi até interessante, né, que a nossa colega do Sebrae falou sobre um item ali dentro da formação de preço, que é o custo. Então, a gente atua bem naquela caixinha do custo para ajudar a diminuir a situação encontrada e buscar uma melhoria. Então, esse é o nosso grande esforço ali na jornada. A gente trabalha com cronograma, sempre alinhando as necessidades, né, da empresa e também capacitando os colaboradores. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente identifica muitos processos desnecessários. O que a gente faz? A gente, junto, treinando uma equipe dentro da empresa, a gente aplica as melhorias. E aí, mede de novo o processo e nós temos aí os resultados que são bem interessantes. Então, como é que funciona a matriz de valor agregado? A gente olha para o processo e olha lá, fala assim, olha, vamos olhar o que é necessário e que tem valor agregado. Se a gente olha para o processo e identifica é necessário e tem valor agregado, a gente mantém. Deixa ele lá, tá? Se é necessário e não agrega valor, a gente reduz. Mas como que é que a gente faz isso? A gente melhora o processo.
Pode ser uma operação, pode ser uma movimentação, pode ser algum recurso que ajude a reduzir esse tempo. Lembra lá da nossa colega do Sebrae? Tempo é dinheiro, tá bom? Se é desnecessário e não tem valor agregado, a gente tira do processo, a gente elimina. Lógico, muito alinhado aí com as necessidades da empresa. Se é desnecessário e tem valor agregado, isso não existe, tá bom? Bom, aí a gente olha para o processo e observa, e é bem interessante quando a gente está fazendo essa análise, o quê? Que dentro do processo das organizações, a maioria delas que a gente entra, a gente vê o processo meio truncado, tá? Ele começa num ponto, ele dá uma volta muito grande para chegar no resultado final, numa entrega. Então, esse primeiro desenho ali, ó, que está desperdício, é isso que a gente encontra quando a gente está lá. A maioria dos nossos colegas, né, que estão aqui. E é bem interessante a gente encontrar esse tipo de configuração. E aí, qual o objetivo? É eliminar o desperdício, tá bom? Pessoal, eu vou rodar um vídeo para vocês. É um teste de atenção seletiva, tá? Pessoal, então é o seguinte, o vídeo nós temos 2 times, tá? Um com camisa branca, outro com camisa preta. E aí, o joguinho é o seguinte, conte quantas vezes jogadores de branco passam a bola entre si. E aí, quantos passos? Olha lá, tá vendo? Pode rodar. Muito bem, palmas para quem acertou. Palmas, gente, muito bem, muito bem. Agora tem mais uma outra pergunta, quero ver vocês aí, hein? Pode rodar. Quem viu o gorila? Levanta a mão, essa eu quero ver. Olha aí, muito bem. Eu trago esse vídeo, é um vídeo que a gente passa nas fábricas para mostrar o quê? Que a gente não está tendo muita percepção das coisas que estão acontecendo no dia a dia, não é assim? Você entra dentro da fábrica e você não enxerga as coisas, porque está acostumado. E aí, quando a gente chega, que foi aquela lanterna que a nossa colega do Sebrae falou, né? A gente pega essa lanterna e mostra. E a gente trabalha junto com os empresários, com os colaboradores, para a gente começar a enxergar. Então, a gente tem lá, não basta somente ver, precisamos enxergar. Tá? E a maioria das fábricas que a gente entra tá assim, uma confusão, uma desorganização, e é onde a gente acaba perdendo dinheiro, tá bom? Como é que a gente faz para descobrir onde que a gente precisa atuar? Então, a gente tem que desafiar cada etapa. Então, a gente faz a pergunta lá, por que isso é necessário? O cliente perceberia a não realização de quais etapas? E aí, a gente trabalha em cima dos 8 desperdícios, tá? Então, eu comecei a trazer alguns exemplos aqui de alguns casos que a gente atendeu. Esse, por exemplo, ali, ó, do lado esquerdo, é uma fábrica onde a gente mapeou o processo e todo esse rabisco que está ali é o quanto o produto andou dentro da fábrica. E isso significa ali, né, trazendo tecnicamente falando, excesso de transporte. Então, o que a gente faz para melhorar isso? Quais são as ações? Então, a gente vai lá, ó, racionalização do fluxo de melhoria, do fluxo de materiais, implementação do conceito de manufatura celular,
a gente tem a readequação do layout, minimização do esforço em transporte de materiais, redução do esforço com recebimento e transporte de materiais e fornecedores. O segundo desperdício é defeito. Aí no defeito, o que a gente pode fazer? Informações alinhadas e atualizadas, não trabalhar com dúvida, usar peça piloto ou ficha técnica. Defeitos geram retrabalho, tá? E outros desperdícios secundários. A gente atua em cima dele. Excesso de movimentação. Aqui nessa foto eu tenho um exemplo de um operador que ele ia fazer uma determinada operação, ele virava para pegar a peça, né? Então, o que a gente pode fazer ali? Padronização dos métodos e processos, organização do chão de fábrica, implementação do sistema de controle visual e envolvimento dos empregados. Superprodução. Então, o que a gente vê também dentro das fábricas? Muitas coisas preparadas e nada prontas, tá? E aí, qual é a ação para melhoria? Produzir o just in time, né, que é justo no tempo certo. Redução do tamanho do lote, redução do tempo de setup e adequar sistemas de avaliação de desempenho. O outro desperdício são as esperas, né? Então, olha só que interessante. Aqui do lado tem uma foto, tá? Não tinha serviço, as costureiras pararam. Ficaram em pé lá paradas. Quais são as ações para melhorias, então? Olha, sincronização do fluxo entre vários estágios, que é o Kanban, utilização de células de manufatura, se apropriado, racionalização das etapas de carga e descarga, treinamento dos colaboradores, rapidez na comunicação de eventos e velocidade de reação, planejamento da troca de turno e manutenção produtiva total. Nós temos também processamentos desnecessários. O que fazer para melhorar isso daí? Então, redesenho do processo, simplificação da etapa de um processo, revisão na necessidade de cada etapa do processo, padronização do trabalho, implementação de dispositivos Pokaioke. Interessante, quando a gente fala Pokaioke, que é uma palavra japonesa, são alguns recursos que a gente aplica dentro do processo para ajudar na montagem. Vou dar um exemplo. Você tem que aplicar uma gola. A gola, se você não adicionar piques, ela acaba aplicando torto. Isso você pode fazer lá na modelagem. Tem muita empresa que a gente atende que não coloca pique nas peças. Isso vai para o processo, atrapalha a costureira. E evitar o uso de equipamentos complexos de grande capacidade. Excesso de estoque nem se fala, né? É incrível. O que acontece com o excesso de estoque? Acho que a maioria dos desperdícios que a gente tem, que a empresa ela vai armazenando coisas. Ela comprou tecido, não usa, deixa lá socada no estoque dela. É dinheiro parado, né? E aí, não tem espaço. Está lá o espaço, mas está... Aí eu falo, pessoal, desapega, né? Então, excesso de estoque, redução do tamanho do lote, redução do lead time, sincronização do fluxo de trabalho, redução das interrupções do fluxo, criação da capacidade de movimentar cargas pesadas, nivelamento e flexibilização da produção. Opa, vamos lá. O oitavo talento, aí, o oitavo desperdício, é o talento inaproveitado, né? Aqui também uma foto de uma empresa que a gente atendeu. Ali está a operadora dormindo na bancada. Veja só, era uma auxiliar de produção que acabou o serviço e ficou lá parada. Então, pessoal, quando a gente fala de talento inaproveitado, o que pode ser feito no operador que está lá dentro da fábrica para ajudar até tornar ele mais polivalente? Treinar. Né, dar treinamento para ele. Então, a gente pode ir lá. Definição de atribuição de pessoal para tarefas corretas, melhor comunicação da equipe, trabalho em equipe e treinamento. Bom, eu vou trazer alguns cases aqui, tá, de trabalhos que a gente fez,
que efetivamente a gente atuou dentro dos 8 desperdícios, a gente trabalhou bastante no que agrega e não agrega valor. E aí tem um gráfico, as barrinhas que estão ali, ó, de azul escuro, é o tempo anterior. A gente trabalha bastante medindo o tempo das coisas, tá? Aparece ali, ó, é um processo até que a gente fez um estudo, tem as fases de produção, tem uma telacê, um corte, um bordado, uma costura e um acabamento, tá bom? Então, anteriormente, quando a gente mapeou esse processo, ele deu ali 86,86 minutos, tá? E a gente conseguiu diminuir para 67,11 minutos. Ganhamos aí 29,43%. A nossa colega do Sebrae falou, ela deu alguns exemplos de 20%, né? Em alguns casos da margem de lucro. Só que você já consegue melhorar a tua margem dentro do produto. Aqui um outro caso também da empresa. Então, a gente tem aqui, esse é um mapa que a gente fez, pegou a fábrica e a gente passou um produto dentro dela. Esses rabiscos são quanto o produto entrou lá dentro, andou dentro. Então, do lado esquerdo eu tenho a movimentação anterior, do lado direito a posterior. Então, na margem, na movimentação esquerda ali, a gente teve 3.418 metros, pasmem, de um produto estudado. Depois que a gente aplicou melhoria, nós mexemos na estrutura, foi para 2.210 metros. Ganhamos aí 55% de movimentação. O que acontece nas fábricas? Os empresários, a maioria deles, são os custos invisíveis, eles não enxergam. O operador ele sai de um ponto, vai para o outro para buscar um aviamento, ou sai de um ponto, vai para outro, buscar uma informação. Ou, por várias vezes, esse operador que você paga o salário dele, ele está se movimentando para tirar dúvidas ou corrigir erros. Isso tem um custo. Já pararam para pensar sobre isso? A maioria não enxerga. Quando a gente faz uma APA e mostra isso, o empresário fala, meu Deus, eu não sabia que isso estava acontecendo na minha fábrica. E aí tem um exemplo, depois que foi feita a melhoria, né, numa fábrica, a gente tem aqui as colunas desnecessário, necessário e agrega valor. Lembra lá atrás no slide que eu falei sobre agrega valor, não agrega valor e necessário? Então, está aqui, a gente mapeia isso através de números. E aí tem esse exemplo. Ó. A gente tem em cima, a primeira tela ali, o primeiro quadro, que esse produto ele gastou lá 86,86 minutos, ele andou 3.418 metros. O custo operacional, lembra lá da nossa colega do Sebrae, o custo operacional dessa fábrica era 20 centavos. A gente pega tempo vezes o custo. Nasceu lá, então, o custo operacional nessa situação anterior de 17,37, R$17,37. Quando a gente aplicou melhorias, então saiu de 86 para 67, de 3.408 metros para 2.210, e esse custo foi para R$13 e alguma coisa. Então, olha que interessante. Quanto que a gente teve de ganho? Está lá. São coisas simples, não custou, não tivemos que gastar dinheiro. O que a gente fez? Melhorou o método e melhoramos movimentação. Só nisso já tem um grande ganho. E tudo que era assim, por exemplo, uma das ferramentas que a gente aplica é o 5S. Né? O 5S a gente organiza meio que a casa e fica super legal. Tudo que você não usa, você toma uma decisão, você descarta, doa ou você traz para perto de você. Então, existem metodologias que a gente aplica para buscar esses resultados. E alguns exemplos do que a gente vê por aí, tá? Então, olha aqui uma fábrica, a máquina ali, ó, a laser, é uma máquina laser. Não sei se vocês conhecem a máquina. É uma máquina laser que corta aplicações. Caríssima. Olha lá a máquina. E aí, servindo de quê? De armário.
Então, a gente ativou essa máquina e lá do outro lado é o ambiente que ela estava. A gente colocou uma mesa para separação de algumas partes e a prateleira para organizar as coisas. Coisa simples. Precisou gastar dinheiro? Não. Olha aqui. É uma área de bordado, onde essas caixas do lado esquerdo são aplicações que precisavam colocar lá na máquina de bordado. O operador, para achar uma determinada aplicação, ele demorava muito tempo, porque ele não achava. Se ele quisesse pegar alguma coisa que tivesse lá atrás, ele ficava procurando. A gente mediu o tempo dele, quanto tempo ele gasta para procurar. Quanto tempo? Aí que a gente fez, compramos umas caixinhas assim, caixinha de marmita, pessoal, que vai no micro-ondas, e colocamos ali, ó, transparente, com uma etiqueta. Então, ele já batia o olho e já sabia qual era a aplicação que ele precisava. Então, são coisas simples que a gente vai fazendo dentro do processo, conversando muito com o empresário e alinhando e buscando, e o resultado fica muito bacana. Então, é isso. Vou voltar aqui um pouquinho, né, só para a gente encerrar. O nosso instituto está aí à disposição de vocês. Não é uma coisa assim que é assustadora, porque o que acontece quando a gente chega nas empresas, os empresários ficam meio preocupados de vai gastar muito dinheiro. A gente está falando de Lean. Lean é uma ferramenta simples e a gente está aqui para ajudar vocês. Somos treinados e com bastante competência para ajudar vocês. Aproveitem esse momento que a gente tem aí esses recursos, a jornada de transformação digital, com parceria aí com o Sebrae, né, o nós do Senai, nossa equipe está toda aqui em peso para ajudar vocês. Aproveitem esse momento. A gente entra, a gente mede, a gente traz os custos, a gente traz os tempos e a gente aumenta a produtividade. Temos aí muitos cases que vai de 20% a mais de 100% de melhoria dentro do processo. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu termino aqui e fiquem à vontade para fazer um tour pela nossa escola. Estamos aí de braços abertos para atender vocês. Muito obrigada, pessoal.